Bom, a gente vai dar continuidade à nossa primeira aula de saúde mental falando sobre a reforma psiquiátrica, né? Então, assim, o que a gente pode falar da reforma psiquiátrica brasileira? Após um longo período no qual a assistência médica era manicomial, os próprios médicos ficaram sensibilizados com a falta de respeito aos direitos dos doentes mentais, que eram submetidos a condições insalubres, situação precária de higiene, e aí questão da superlotação, a questão dos maus tratos, e eles resolveram iniciar um movimento em prol dos doentes mentais, né? Então, assim, eles começaram a fazer a denúncia. Diante dessa situação, o Ministério da Saúde precisou intervir, porque ocorreu a primeira greve dos servidores públicos, né? E também culminou no resultado do 5º Congresso Nacional de Saúde Pública, no qual ficou estabelecido a reforma psiquiátrica brasileira. Essa reforma gerou uma repercussão nacional, porque antes a população que estava alheia à situação dos doentes, situação que só era conhecida pelos trabalhadores, passou a ser divulgado nacionalmente. Então, assim, tanto a mídia quanto a sociedade passou a conhecer a situação dos doentes mentais no país, né? E também houve a repercussão global, já que o Brasil foi colocado em xeque o tratamento que o Brasil destinava aos seus pacientes em comparação com países como Estados Unidos, Inglaterra e a própria Itália, certo? Então, assim, tem algumas datas que a gente tem que falar um pouquinho, que é a questão de que em 1978 a Itália proibiu a criação dos manicômios. Quase 10 anos depois, em 1987, é que o Brasil criou o primeiro CAPS, que foi instituído na cidade de São Paulo. E em 1989, né, teve a assinatura da Lei Paulo Delgado, tá? Então, assim, o que a gente pode observar no decorrer da reforma psiquiátrica brasileira? A substituição progressiva dos leitos psiquiátricos por uma rede integrada de atenção à saúde mental. A gente vai observar mudanças, né, que ocorreram de forma gradativa, dentre elas a extinção dos leitos hospitalares psiquiátricos, tá? A gente vai observar também que o tratamento médico foi associado à reinserção social do indivíduo com transtorno mental. Se antes ele tinha um tratamento asilar, ele ficava isolado, agora, a partir de agora, ele vai receber o tratamento médico, mas ele vai ser reinserido na sua família, ele vai ser reinserido na sociedade. E o governo assinou 2 portarias, uma que é a 189 de 91 e a outra que é a 224 de 92, onde ficou estabelecido que não ia ser mais financiado, o governo não financiaria mais estabelecimentos que não fossem estabelecimentos manicomiais, né? Só estabelecimentos não manicomiais. Então, assim, o que a gente pode falar ainda sobre a reforma psiquiátrica brasileira, né? A questão da desinstitucionalização. Esses pacientes, eles vão sair da instituição, eles vão voltar para o seio da sua família, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma deshospitalização. Os serviços hospitalares psiquiátricos, eles vão ser transformados numa rede de serviços comunitários. Para isso, todos os profissionais que destinam a sua atenção, que trabalhavam nessas instituições, vão passar por uma transformação, né? Transformação de saberes e da própria prática psiquiátrica. Isso abrange médico, abrange enfermeiro, abrange psicólogo, abrange técnicos de enfermagem. Todos os profissionais da área da saúde vão ter que se adaptar a essa mudança, a essa nova realidade. Então, assim, o que foi que aconteceu, né, com essa Política Nacional de Saúde Mental? A gente vai observar a redução de leitos psiquiátricos, tá? O que vai acontecer? Vão ser criado e fortalecido uma rede extra-hospitalar, os CAPs, o Serviço de Residência Terapêutica, entre outros. E vai ser implementada uma política de atenção integral voltada aos usuários de álcool e outras drogas. Vai ser implantado também o programa de volta para casa, tudo com o intuito de superar o modelo de assistência centrado no manicômio, né? Então, assim, as pessoas vão receber o tratamento, mas elas vão
ser reinseridas na sociedade, elas vão voltar para a família, elas vão voltar a conviver com as demais pessoas, tá? Então, assim, a rede de atenção à saúde mental, ela vai garantir a livre circulação das pessoas com transtornos mentais pelos serviços, comunidades e cidade e oferece cuidados com base nos recursos que a comunidade oferece. A gente vai ter os hospitais dias, né, que são locais onde o paciente vai passar um período do dia, algumas horas durante o dia, sem se afastar do convívio social. E aí eles vão receber terapias que essas terapias elas tanto podem ser individuais quanto com a presença das familiares ou ainda em grupo, tudo com o intuito de melhorar a qualidade de vida desses pacientes, tá? Então, assim, as atividades terapêuticas, eu relacionei uma série de atividades terapêuticas que são desenvolvidas com esses pacientes, né? A questão do atendimento no ambulatório, que essas pessoas vão ter a facilidade de receber a medicação sem precisar se afastar do lar e nem do trabalho, né? Vão aparecer nas consultas de acordo com a necessidade, tá? Tem a presença das residências terapêuticas. Professor, o que é isso, né? São casas localizadas no espaço urbano que vão ofertar moradia para pessoas com transtornos mentais graves, pessoas que saíram de hospitais psiquiátricos ou não. Nessas casas, a gente vai ter um número de, no máximo, 8 moradores, só que esses moradores vão receber a supervisão de cuidadores, né, para mediar os dilemas do cotidiano, a questão de quem vai ajudar nas atividades domésticas, quem fica responsável por desempenhar papéis como se fossem uma família. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que essas residências terapêuticas, elas devem estar referenciadas a um CAPS do território, para que elas possam existir, tá? A gente também vai ter o programa de volta para casa, né, que é um auxílio reabilitação, que é para os pacientes que saem de longos períodos de internação, para que eles possam se manter e ajudar nas atividades de casa, tá bom? Mas o foco mais importante da Política Nacional de Saúde Mental, que foi conquistada após a reforma psiquiátrica, né? São CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial. Nos CAPs, os pacientes recebem atendimento clínico em regime de atenção diária, o que evita a internação em hospitais psiquiátricos, além de promover a reinserção social desses pacientes por conta de ações intersetoriais, né? Nos CAPs, além do atendimento do psiquiatra, do enfermeiro, além da medicação, eles vão fazer cursos para poder desempenhar uma atividade após a alta, né, do tratamento. Então, assim, eles vão receber cursos, muitos deles relacionados à questão do artesanato, né, artes manuais, para que eles possam trabalhar e ter uma renda e se manter ou ajudar no sustento da família, né? A gente não pode esquecer que do jeito que a UBS é a porta de entrada da atenção básica, o CAPS é a porta de entrada na rede de atenção à saúde mental, né? Então, assim, a gente vai ter os CAPs de acordo com a capacidade de atendimento e de acordo com o porte da cidade na qual ele está inserido. O tipo de clientela que é atendida. Então, assim, a gente vai ter o CAPS 1, o CAPS 2, o CAPS 3, o CAPS I e a gente ainda vai ter o CAPS AD. Professora, qual é a função do CAPS 1, né? Então, assim, o CAPS 1 é aquele de menor porte para cidades onde a população é de 20 a 50 mil pessoas, tem uma equipe mínima de 9 profissionais e funciona durante os dias úteis. O CAPS 2 já é o CAPS de porte médio, onde a população da cidade é acima de 50 mil habitantes. A equipe mínima já são 12 profissionais e ele também só funciona nos dias úteis. Já o CAPS 3, né, é o CAPS de maior porte, de maior complexidade,
pode ofertar atendimento 24 horas durante todos os dias, tem uma equipe a partir de 16 profissionais, pode proporcionar um acolhimento noturno de até 7 dias, tá certo? E a gente vai ter também o CAPS AD, né, que é específico para usuários de álcool e outras drogas, tá bom? Tem que ter uma população de mínimo 200 mil habitantes, tá certo? Esse CAPS, ele tem um perfil epidemiológico importante, já que a gente sabe que existe um grande número de pacientes que são portadores de alcoolemia e são usuários de drogas, né? Porque assim a gente tem as drogas lícitas e as drogas ilícitas, as drogas lícitas e que mais é prejudicial é o álcool, mas o álcool, ele pode ser comprado no supermercado, no posto de gasolina, o álcool patrocina o futebol, patrocina show. Então, assim, as pessoas nem veem o álcool como uma droga, não veem o potencial que o álcool pode causar, porque o álcool em excesso pode gerar excesso de velocidade, o que ocasiona acidentes, o álcool em excesso pode ocasionar brigas, o álcool ele acaba fazendo com que você use outras drogas. E tem as drogas ilícitas, né? Que é a maconha, o crack, a cocaína e por aí afora vai, tá? O CAPS AD é destinado para esse público e a gente tem o CAPS I também, que é o CAPS que é especializado para atendimento de crianças e adolescentes, oferece assistência em dias úteis. Esse CAPS existe em cidades que a população é de mais de 200 mil pessoas e tem uma equipe de 11 profissionais, tá certo? Então, assim, ele vai tratar crianças e adolescentes que são portadores de deficiência mental, as crianças que possuem autismo, né? As crianças com psicose e transtornos de ansiedade, dentre outras, tá? A, a, a existência do CAPS-I faz parte da política de atenção à saúde mental na infância e na adolescência, ok? Lembrando que CAPS-I é o CAPS infantil e o CAPS-AD é o CAPS álcool e droga. Às vezes os alunos fazem confusão e acham que o CAPS-AD é o CAPS que cuida de adolescentes, mas o CAPS-AD é voltado para o público que é dependente de álcool e drogas. Uma coisa que a gente também não pode deixar de falar é a questão da articulação que tem que existir entre a equipe de saúde da família e o CAPS, né? Porque tem que existir um serviço de corresponsabilização. Embora exista o CAPS, que é a porta de entrada na rede de saúde mental, mas a equipe de saúde da família ela não pode deixar de ofertar apoio àquele paciente. Então, se ele necessitar de uma medicação, se ele necessitar de um atendimento, a equipe de saúde da família tem que ofertar esse atendimento e tem que existir uma comunicação entre a equipe de saúde da família e o CAPS que atende aquele paciente, tá? Então, assim, é preciso que haja ações de supervisão, atendimento conjunto e capacitação dos profissionais da estratégia e capacitação dos profissionais que fazem o CAPS, porque é uma rede interligada, deve funcionar como uma rede interligada. Então, assim, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu estou à disposição para retirar qualquer dúvida. Lembrando que nós ainda estamos enfrentando uma pandemia, então é necessário manter o isolamento social, questão das medidas de segurança, de uso de máscara, lavagem das mãos e o mais importante que é o distanciamento social, isolamento social, ok? Então, assim, a gente ainda vai falar sobre os transtornos, né? Das próximas aulas em diante, a gente vai falar da questão da depressão, da questão da ansiedade, que estão mais comuns nesse período de pandemia. Mas por hoje é só a questão da aula introdutória, tá? Então, assim, qualquer dúvida, eu estou à disposição para retirá-la. Fiquem bem e até a próxima.